Olá, crianças! Hoje nossa aula será de Geografia, Semana 1, PET, Volume 2. Nesta semana, você irá compreender que a dinâmica da população do Brasil e do nosso estado de Minas Gerais está relacionada a vários fatores, dentre eles as taxas de natalidade, nascimentos, e as taxas de mortalidade, óbitos. E reconhecerá também que as migrações, ou seja, a chegada e saída de pessoas do nosso país e estado, contribuem com essa dinâmica. Páginas 69 e 70. Quantos somos nós, os brasileiros? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, somos 4 vezes maiores que a população da Argentina e 3 vezes maiores que a população da França. Esse marcador abaixo marca a contagem da nossa população. 212.987.467 brasileiros. É a projeção de população estimada feita pelo IBGE em 2021. Se compararmos com a década de 1950, veremos que a nossa população quase se quadruplicou. Nossa população continua crescendo. As pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, a expectativa de vida em nosso país aumentou nas últimas décadas. Hoje, essa expectativa é de mais de 76 anos. Página 70. O que influencia no crescimento da população? O crescimento da população de um país é influenciado por fatores como o crescimento natural e o saldo de migrações internacionais. O crescimento natural corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes no país. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para o grupo de 1.000 habitantes do país. Para indicar essas taxas, utiliza-se o símbolo por 1.000. O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes, pessoas que chegam, e a de emigrantes, pessoas que saem do país. Páginas 70 e 71. Vamos continuar a leitura do texto para que vocês possam fazer as atividades. Mudanças na dinâmica populacional brasileira. A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Um dos motivos foi a redução das taxas de natalidade. Essa que pode ser justificada pela diminuição do número médio de filhos por mulher, taxa chamada de fecundidade. A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade, da participação da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar, que permite aos casais decidir quantos filhos querem ter com base nas condições de vida que poderão oferecer a eles. Outra mudança na dinâmica populacional brasileira está relacionada ao aumento da população idosa, com 60 anos ou mais. Observe nos esquemas abaixo como a população brasileira se distribuía nas 3 faixas de idade nos anos de 1991 e 2015, segundo pesquisas do IBGE. Então, nós temos aqui um gráfico, um esquema, né? Brasil, estrutura etária da população. Então, nós temos aqui os anos, a diferença entre os anos de 1991 e 2015. A população de idosos, pessoas com 80 anos ou mais, em 1991, correspondia a 7%.
Em 2015, correspondia a 14%. E assim vocês vão prestar atenção nesse esquema para entender melhor o que aconteceu. Então, após a leitura do texto, vamos às atividades. Páginas 71 e 72. Número 1. Observe o gráfico sobre as taxas de natalidade e mortalidade durante a série histórica de 1881 e 2007. Então, nós temos aqui um gráfico. Nós temos aqui os anos, né? 1881, 1900, 1920, 1945 e assim por diante até chegar a 2007. E temos aqui alguns números em ordem crescente, vão subindo, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Então, o que nós podemos verificar aqui? No ano de 1881, a taxa de natalidade, que é esse risco aqui mais claro, ela estava alta, vejam só. Estava quase lá nos 50, em 1881. Aí foi diminuindo, 1900, olha lá. 1945, 1985, no ano 2000 já estava bem baixinha, ó. E lá no ano de 2007 chegou a quase 15 aqui. Então diminuiu muito a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É o número de nascimentos. Então, o que aconteceu ao longo dos anos com a taxa de natalidade? A pergunta é essa. Então, a resposta é: a taxa de natalidade diminuiu. E por que será que diminuiu? O que aconteceu? Vocês vão citar um motivo que pode explicar esse fenômeno. Os casais, será que decidiram ter menos filhos? O que vocês acham? Vamos pensar e vamos responder. Letra B. O que ocorreu com a taxa de mortalidade? Cite um motivo que explica o fenômeno. A taxa de mortalidade é essa aqui mais escura, esse risco, esse traço mais escuro aqui no gráfico. Então, nós temos a taxa de mortalidade, lá no ano de 1881 era alta, e ela foi diminuindo, olha só. Então, o que aconteceu? Ela diminuiu também. Por que será que houve essa diminuição na taxa de mortalidade? Por que será que as pessoas estão vivendo mais no ano de 2007? Estavam, né, vivendo mais no ano de 2007 em relação ao ano de 1881. Porque as pessoas hoje em dia vivem mais do que antigamente. O que vocês acham? Vocês vão citar um motivo para explicar isso. Certo? Vamos reler o texto também, para termos uma ideia do que responder. Página 72, número 2. Observe o mapa com a distribuição da população mineira por regiões e leia a tabela com alguns dados populacionais. Então, nós temos aqui um mapa do nosso estado, de Minas Gerais. Vocês vão ler o mapa. Nós temos aqui uma legenda, vocês vão prestar muita atenção na legenda para responder essa pergunta. Letra A. Em qual região está concentrado o maior número de pessoas no estado de Minas Gerais? Que região é? É o Triângulo Mineiro, é a região central, o Alto Paranaíba? Em qual dessas regiões? Vocês vão analisar o mapa e vão responder. Página 73, letra B. A população de Minas Gerais vive em média 77 anos. O que contribuiu para que as pessoas vivam mais? O que vocês acham? Por que as pessoas de hoje em dia vivem mais do que as pessoas de antigamente?
A professora colocou um exemplo aqui para vocês. O acesso à água tratada e esgoto. Isso faz com que as pessoas vivam mais. E o que mais? Vocês vão enumerar alguns motivos aqui. Certo? Letra C. Qual região do estado você vive? É uma região populosa? Você vive em qual região? Você vive na região central? Você vive no Triângulo Mineiro? Onde você vive? Nessa região que você mora, a população é grande? Existem muitas pessoas? É uma região populosa? Vocês vão responder. Essa é uma resposta pessoal. Certo? Essas foram as atividades de ciências do PET volume 2, semana 1. Estude um pouco todos os dias, não deixe de fazer as atividades e acompanhe as correções. Um beijo e até amanhã.